Oi. Eu não vou pedir desculpas por ter passado tanto tempo sem postar, porque eu acho que quando a gente pede desculpa é porque a gente pelo menos vai se esforçar para que aquilo não aconteça de novo. E assim, minha rotina tá um pouco corrida, porque eu trabalho. Acho que eu não tinha comentado aqui nesse canal ainda, mas eu sou teacher, dou aulas de inglês na KNN Idiomas e eu trabalho praticamente o dia inteiro. Eu não tô tendo muito tempo para postar por esses dias, então mas agora eu tô me adaptando a essa rotina e tá ficando mais fácil pra mim. Não prometo ser muito ativa, mas eu prometo pelo menos tentar. A minha intenção é postar um vídeo por semana. Não sei se eu vou conseguir, principalmente porque eu não tô lendo esses dias. Esse vídeo, na verdade, é o primeiro de um quadro que eu quero fazer aqui, meio que de desabafos. Porque por mais que a comunidade Bookstam, a comunidade de leitura esteja crescendo bastante, ultimamente, tem muita coisa que a gente sente enquanto leitor, que a gente acha que ninguém mais compartilha daquilo, que a gente acha que ninguém mais se sente daquela forma. E eu quero compartilhar esse tipo de coisa aqui, para vocês se sentirem, para vocês se identificarem, para vocês, sei lá, deixarem nos comentários os relatos de vocês, se vocês se sentirem confortáveis, é claro. Se não quiserem publicar nenhum tipo de comentário, podem me mandar mensagem nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, eu respondo. Eu demoro um pouquinho, mas eu juro que eu respondo. E como vocês viram, o nome desse quadro vai chamar Eu Também. Justamente por esse motivo. Porque eu quero mostrar que, enquanto leitora, eu também passo por certos tipos de situações. Alguns sentimentos, não sei, algumas experiências. Eu vou começar falando que é muito difícil pra mim amar livros. Quer dizer que eu nunca dei 5 estrelas, que eu nunca favorite? Não, não é esse o caso, é pelo contrário. Bem pelo contrário. É meio fácil arrancar de mim 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Não é tão fácil assim arrancar um favorito, vai. Mas é difícil pra mim, de fato, sentir aquela coisa, tipo, nossa, esse livro me fez sentir muitas coisas. Foi de fato uma experiência completa. É mais sobre eu ter a consciência de que aquele livro está me afetando de alguma forma, do que sobre eu de fato sentir aquilo. E quando eu sinto, passa muito rápido. Porque aí, quando eu leio, quando eu gosto muito do livro, eu quero falar para todo mundo. Eu posto vídeo, eu falo sobre para os meus amigos, falo sobre para outras pessoas. Você sabe, né? Passava 80% do meu tempo falando sobre o livro e nos outros 20% torcia para que alguém falasse sobre, para eu poder falar mais. Mas aí, quando passa, aí as pessoas me perguntam, é aquele livro que você estava panfletando esses dias e não sei o que, eu estava querendo ler, me fala um pouco sobre. Aí às vezes eu mal lembro da história e quando eu consigo lembrar, eu fico, nossa, eu realmente gostei tanto desse livro, quanto eu me faço pensar, quanto essa memória afetiva me faz acreditar, será que foi assim mesmo? Além dos livros em si, num geral, eu tenho um probleminha com personagens também, com amar personagens e me identificar com personagens. Não sei se é porque eu, de fato, nunca encontrei algum personagem que eu pudesse olhar e falar, nossa, tem muito de mim em você. Ou se eu só não tenho autoconhecimento suficiente mesmo. Eu não sei se eu já me deparei com algum personagem que fosse muito eu e eu só não me dei conta. Como vocês vão perceber ao longo dos vídeos, nesse quadro eu não vou só falar sobre livros. Vai ter muita coisa pessoal ali, implícita ou não. Esses vídeos não vão ser roteirizados, tá? Eu vou só selecionar algum tema sobre o qual eu queira falar sobre e vou falando o que der na telha. Vai ser um pseudo podcast. Inclusive, algumas pessoas já me pediram, tanto no meu TikTok quanto pessoas próximas mesmo, conversando comigo, falando, nossa, por que você não faz um podcast? E eu, sei lá. Acho que na verdade nunca passou pela minha cabeça que outras pessoas gostariam de ouvir o que eu tenho pra dizer. Tá, voltando agora no tópico em questão. Isso entra também na questão de indicar livros, né? Porque é meio difícil eu indicar livros para as pessoas quando elas me pedem diretamente, claro. Porque quando eu indico no TikTok é porque eu gostei mesmo. E porque ainda tá fresco, aqueles sentimentos ainda tão frescos em mim, né? Mas quando as pessoas me pedem diretamente, tipo, Ana, eu queria um livro assim, assim, assim. Eu não vou simplesmente pegar e falar, esse aqui porque eu amei. É meio difícil. Às vezes eu posso até falar isso, mas não vai
ser exatamente essa a razão, não. Vai ser porque eu vou analisar o livro, vou reunir, vou espremer o meu cérebro, até eu tirar os motivos plausíveis pelos quais eu deveria indicar esse livro para aquela pessoa. E eu sempre que eu vou indicar livros, eu divido por categoria. Eu gosto de fazer as listinhas assim, daí eu coloco, por exemplo, fantasia com romance. Ok. Fantasia com a trope do Found Family, né? Que é tipo, quando o personagem não tem ninguém, mas ele encontra aquele grupinho não muito convencional de pessoas com as quais ele se identifica e eles formam aquela família que não é de sangue, mas enfim. E eu nunca consigo indicar só um. A pessoa, eu quero um livro pra me, sei lá, pra me tirar da ressaca, ou pra me fazer ficar 3 horas da manhã encarando o meu teto, me perguntando o que eu tô fazendo aqui, será que isso é uma realidade forjada? Eu não consigo simplesmente falar, é desse livro que você precisa. Não. Eu vou ter que fazer uma lista. Outra coisa que me atrapalha a amar livros é que eu tenho uma coisa comigo que eu nunca vou conseguir explicar. Eu tenho uma coisa com comunicação, com a forma como as coisas são comunicadas, com a forma como as coisas são ditas e colocadas e construídas e entrelaçadas, enfim. Então, tipo assim, se eu gosto do que está escrito ali, mas não da forma como foi escrito, acabou. Aquele livro simplesmente não vai me deixar uma boa impressão. Às vezes pode ser muito bem escrito, eu vou ter a consciência de que aquilo foi bem escrito, de que aquilo foi bem construído. Mas se não for do meu agrado, se aquilo não fizer sentido pra mim, se eu achar que tá minimamente incoerente, não é também que eu vou falar, ai, nossa, péssimo, podre, e que eu não vou gostar, e vou ficar julgando e falar. Até porque eu nem sou escritora, né? Não tenho experiência com esse tipo de coisa, eu não tenho bagagem pra julgar aquilo ali com precisão. São só as vozes da minha cabeça que têm padrões ridiculamente altos. Isso não se aplica só a livros, aliás. Às vezes, quando eu tô conversando com alguma pessoa, ou principalmente trocando mensagem, fico até um pouco receosa em compartilhar esse tipo de coisa, porque às vezes alguém que eu conheça ou que pretende falar comigo pode ficar um pouco hesitante, né? Eu não fico também o tempo todo, nossa, você poderia ter dito isso de uma forma melhor. Não, por favor, não levemos tudo a extremos, tá? Não é o tempo todo e não é com tanta intensidade, mas acontece. E esse é o tipo de coisa que eu nunca vi ninguém falar sobre e eu gostaria muito que, se você se identifica, por favor, me deixa saber. Mais uma vez te agradeço por ter ficado até aqui e pela paciência, se você continua inscrito neste canal. Se você é novo por aqui, se você está me conhecendo através desse vídeo, te dou as boas-vindas. Para finalizar, eu peço um pouquinho mais de paciência para vocês, que eu sei que se vocês continuam aqui, vocês têm. E finalizo esse vídeo com uma curiosidade. Vocês já ouviram sobre a origem do milkshake? A princípio, o milkshake era tomado com whisky, se eu não me engano, e ele servia como tônico para pessoas doentes. Mas aí a galera começou a, sei lá, tomar com chocolate, com refrigerante, e virou essa receita famosa que a gente conhece hoje e muita gente gosta. Eu, inclusive, não sou muito fã de milkshake porque me enjoa muito fácil. Tem um lugar nos Estados Unidos que eu não vou me lembrar onde é, mas em que um certo período era proibido não, era pecado consumir milkshake aos domingos. Porque é sempre os domingos, né? Enfim, obrigada mais uma vez.